pesquisando com essa tortura. Mas para de reclamar, rapaz. Para com isso. Poxa, eu vim direto do sítio, eu tava lá pescando com o Joé, interrompi para poder vir bater o papo com você, para poder te ajudar aqui, e você reclama. Mas é que eu não gosto de estudar. Tá bom, mas tudo bem que você não gosta, mas se esforce. É pro seu bem, é pro seu crescimento, é pro seu desenvolvimento, tá entendendo? Ai, tá, o que que nós vamos estudar hoje? Hoje até uma matéria legal, ó. Hoje nós vamos falar sobre as grandes invenções. Que? Que? Você tá cheirando peixe. Ah, vai, para. Mas tá cheirando, para, tá? Eu vim lá da pescaria. Não deu tempo de passar em casa. Ou eu passava aqui e te dava aula, ou não ia dar tempo de dar aula. Vamos lá. Tá, dona, que tá cheirando. Tá bom, vamos lá, vamos pro que interessa, vai lá. Então hoje a aula de hoje é sobre assim, as descobertas que os seres humanos fizeram. Descobertas, é. E existem algumas descobertas que são assim grandes invenções do ser humano que são muito importantes para a vida. É claro que existem muitas, mas hoje na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Eu quero te mostrar 7 invenções que os seres humanos fizeram. Depois na aula da semana que vem eu te mostro as outras mais 8, combinado? Tá bom, então vamos lá. E quais são as invenções? Então olha só, Cris, se você for pegar aqui o teu livro, aqui, tira a mão. Aqui? Aqui, ó, aqui assim, ó, segura aí. Então você vai perceber que na aula de hoje, a professora está falando assim, conheça as invenções e descobertas científicas da humanidade que ajudaram a mudar a vida do ser humano. E a primeira invenção assim interessante que está se referindo aqui, não é a primeira que o homem inventou, mas que está se referindo aqui, é o papiro ou o pergaminho. Quê? Papiro. Quê? Papiro. Papiro. Ou pergaminho. Sabe o que é um papiro e um pergaminho? São irmãos? Não, que irmãos, rapaz? Não são irmãos. O pergaminho é o nome que é dado a uma pele. Geralmente essa pele que era usada era pele de cobra, de carneiro, de cordeiro, de ovelha. E ela era preparada para quê? Ela era preparada de uma forma que ela podia ser usada para ser utilizada para poder escrever nela. Escrever na pele? Depois, né? Assim, depois que o animal morria, você tirava a pele. Aí tinha um tratamento especial para você poder escrever nela. E foi inventado no século II, mais ou menos, né? E foi até uma obra feita por um tal de Eumenes II. Como é que é o nome? Eumenes II. Eumenes II? O Eumenes II é que fez essa obra. Eumenes que inventou o papiro, o pergaminho. Agora, já o papiro, ele foi inventado pelos egípcios. Mais ou menos uns 5.000 anos atrás. Nossa! Pois é. E já diferente do pergaminho, porque o pergaminho era feito de peles, o papiro ele era feito de uma planta, de fibras de um talo de uma planta, que era uma planta aquática, que era encontrada ali nas margens do rio Nilo. Aquática? Ela era que nem peixe? Ela vivia dentro da água. E a partir dessa planta, do talo dessa planta, eles confeccionavam então o que a gente fala que é o papiro. Então, o pergaminho e o papiro foram muito importantes, por quê? Porque nesses instrumentos, né, nesse material, vamos dizer assim, o papiro e o pergaminho era o caderno que o povo tinha naquela época para escrever e para guardar suas anotações. Então eles não tinham caderno? Não. O caderno veio muito depois, quando houve a invenção da imprensa, mas nós vamos falar sobre isso. Mas então, uma das invenções muito importantes do ser humano foi essa, o papiro, que ajudou a guardar as anotações, inclusive os escritos, né? Quando a gente vai ouvir falar, por exemplo, dos escritos cristãos, da Bíblia, algumas histórias registradas em papiros e pergaminhos foram em função da invenção que é o papiro e o pergaminho. Entendeu? Entendi, mas não compreende. Tá começando cedo. Não, tá não. Então o pergaminho era feito do quê? De papiro. Não, que de papiro? O pergaminho era feito de pele de animais. E o papiro era feito dessas fibras dessa planta aí, que eu te falei, a planta aquática. Outra invenção muito interessante que a professora está falando aqui, ó.
A outra invenção foram os barcos. Barcos, vários povos lá da antiguidade. Que lugar fica isso? O quê? A antiguidade. Não, antiguidade, quando a gente fala de antiguidade, lá do passado, entraram para a história justamente porque eles realizaram feitos no mar. Feitos no mar? Construíram um prédio dentro da água. Não, feitos no mar, sim. Eles conseguiram navegar. Por exemplo, os fenícios. Quem? Fenícios. Fenícios eram os grandes marinheiros e comerciantes. Através deles, né, já há 1000 anos, eles navegavam pela costa do mar Mediterrâneo, fazendo as vendas através dos seus barcos que navegavam por essa costa do mar Mediterrâneo. E eles usavam os barcos, usavam os navios, né, que eram conhecidos como navios mercantes, e levavam mercadorias para venda. E assim eles faziam com que o comércio girasse em toda aquela região e muitas coisas chegassem para um povo aqui, outro povo lá, outro povo mais distante, sem a necessidade de sair das suas terras e ter que caminhar ou enfim, cavalgar muito tempo para chegar até um outro lugar, para fazer as suas compras. Então o barco trazia. Mas esses barcos e navios, né, que é uma invenção humana, também foram usados para coisas ruins. Coisas ruins, por exemplo, os vikings. Os vikings, o que eles faziam? Enquanto os fenícios eles eram comerciantes, né, mercadores, e usavam os barcos para vender diversos produtos, os vikings usaram os seus navios, os seus barcos, para praticar roubos, ataques aos povos do norte da Europa. E aí os barcos dele, na verdade, em vez de ser barcos de comércio, eram barcos de guerra. Nossa, e até os nossos dias de hoje, por exemplo. Nós temos grandes barcos para passeio, né, navios para passeio, nós temos navios de guerra, nós temos navios mercantes, né, mas tudo começou lá atrás. E os portugueses, por exemplo, no século XV melhoraram isso com as caravelas, desenvolveram melhor os seus navios, né, e através da ajuda da ciência, à medida que o mundo foi evoluindo, hoje nós temos aí verdadeiras cidades que navegam pelo mar. Por exemplo, quando você ouve assim falar que alguém foi fazer um cruzeiro. O que alguém foi fazer? Jogar futebol. Não. Contra o cruzeiro? Não. Um cruzeiro é uma viagem de navio. E esses navios, por exemplo, tem shopping dentro, tem piscinas, tem muitos quartos, tem grandes hotéis, tem vários restaurantes, tudo dentro de um navio. E leva milhares de pessoas. Olha que interessante. E aí nós temos todo tipo de navio, né? E durante muito tempo os navios, inclusive, foram instrumentos para fazer viagens de um lugar para outro, porque na época você sair de um continente, por exemplo, para ir para outro continente, separado pelo mar, qual era o único jeito? De navio. De navio, exatamente. Então o navio ou os barcos foram uma grande invenção feita pelo ser humano. Aí a professora fala sobre outro. O vidro. Mas é o que eu disse. Não, você falou diferente. Você falou vrido. Não, eu disse vrido. Não. Tá bom, vai lá. O vidro. O vidro ele foi descoberto na era do bronze. Mais ou menos perto de uns 2000 anos antes de Cristo. Sério? Então faz tempo. Faz mais de 4000 anos. E hoje o vidro está presente no nosso dia a dia, ele é muito útil para nós, para várias coisas, por exemplo, os vidros das janelas das nossas casas, né? Ou seja, as janelas da nossa casa têm o vidro, e o vidro, essa invenção ajudou nisso. Nós temos utensílios de vidros, nós temos garrafas de vidros, remédios que vão em vidros, enfim, o vidro hoje é muito importante e talvez a gente não conseguiria viver sem ele, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Copo de vidro, prato de vidro, porque não tem só prato de porcelana, taças de vidro, vasilhas diversas de vidro. Então o vidro foi uma grande invenção. Que legal!